Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula de introdução à física. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é física. Física, do grego antigo physis, significa natureza. É a ciência que estuda a natureza, seus fenômenos em seus aspectos mais gerais. Analisa as relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Veja que essa palavra é muito importante. Natureza e fenômenos. Tudo aquilo que acontece na natureza, que existe na natureza e produz um efeito, é estudado pela física. O objeto de estudo da física busca a compreensão científica dos comportamentos naturais, gerais, do mundo ao nosso redor, desde as partículas elementares, que são as menores coisas existentes, até o universo como um todo, seria a maior coisa existente. Ou seja, a física tem por objeto estudar a natureza das coisas pequenas e grandes. Tudo que existe. Ela é dividida em duas grandes áreas, a física clássica e a física moderna. A física clássica é aquela desenvolvida até o advento da teoria quântica e da relatividade, que se desenvolveu até o final do século XIX. Ela envolve a mecânica clássica, as leis de Newton, o eletromagnetismo, a termodinâmica clássica. Em outras palavras, ela é fundamentada nos estudos de Descartes, Newton, Galileu, Kepler, Huygens, Leibniz e outros. Já a física moderna é uma denominação dada ao conjunto de teorias começadas ou surgidas no início do século XX, principiando o início da mecânica quântica e o início da relatividade. E as alterações no entendimento científico daí decorrentes, bem como todas as teorias posteriores, tudo que veio em consequência da mecânica quântica e da relatividade. De fato, essas duas teorias, a mecânica quântica e da relatividade, elas resultaram em drásticas alterações no entendimento das noções de espaço, tempo, medida, casualidade, simultaneidade, trajetória e localidade. A física clássica ela tem sua divisão, assim como a física moderna também tem sua divisão. A divisão da física clássica é a mecânica, que vai estudar os movimentos em seus variados aspectos. A mecânica ela se divide em cinemática, que é o estudo do movimento sem analisar aquilo que provoca o movimento, e a dinâmica, que é o estudo do movimento a partir das forças que provocam, que são a causa dos efeitos desse movimento. Ou seja, a mecânica ela vai estudar desde o simples movimento de uma bola até os complexos movimentos dos planetas e das estrelas. Lógico que na física moderna a coisa foi mais acentuada, a coisa foi mais especificada, foi mais, vamos dizer assim, tornou-se mais precisa em relação à mecânica clássica. A termologia estuda o calor. Termo significa calor e logia, estudo. É tudo associado ao que está associado a calor e as suas consequências. Quais são as consequências do calor? Por exemplo, temperatura, pressão, quantidade de energia, coisas desse tipo. A ótica, que estuda o estado da luz, as leis da reflexão e refração e os aparelhos associados a essas leis, como, por exemplo, lentes e espelhos, que é um estudo da óptica. Já a ondulatória, ela estuda as ondas, tanto mecânicas, como, por exemplo, o som, que são ondas que se propagam na presença de matéria, e também as eletromagnéticas, que são ondas que não precisam, não dependem de partículas para poder
se locomover, vamos dizer assim, se propagar, que é o caso da luz, das cores, dos sinais de rádio de frequência. Já o eletromagnetismo, ele estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, como o próprio nome já vem dizendo. Já a física moderna, você tem a mecânica quântica e a relatividade. A mecânica quântica estuda o comportamento de objetos muito pequenos, formados, que são formadores dos prótons, nêutrons e elétrons. E a relatividade, ele vai estudar o movimento de objetos que possuem velocidade muito próximas à velocidade da luz. Que, no caso, a mecânica clássica ela não consegue responder ou dar uma resposta precisa a certos estudos que envolvem a velocidade da luz. Então, a relatividade, né, que foi proposta, ela vai estudar isso aí, porque se percebeu que na velocidade da luz o comportamento da física é ligeiramente diferente ou diferente da física clássica. Dentro da física existem padrões, no caso, unidades de medida. Essas unidades de medida elas foram estabelecidas ou foram escolhidas oficialmente em 1960 e hoje elas são chamadas de Sistema Internacional de Unidades. As unidades básicas, elas são unidades que têm como grandeza comprimento, massa e tempo. A unidade de comprimento é o metro. A unidade de massa é o quilograma. E a unidade de tempo é o segundo. Lógico que existem as chamadas subunidades aí, mas a unidade padrão básica, a partir da qual todas as outras são calculadas, são essas daí. Para comprimento, metro, para massa, quilograma e para tempo, segundo. No Sistema Internacional de Medidas, existem as variações ou as unidades que são decorrentes do padrão. Estabelece-se a unidade padrão como sendo um número 10 elevado a zero, que matematicamente 10 elevado a zero é 1, representa uma unidade padrão. Então, tudo aquilo que for superior a essa unidade padrão e tudo aquilo que for inferior a essa unidade padrão são consequências dessa unidade padrão. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos aí no slide, que é 1000 segundos. Então, 1000 segundos é a mesma coisa que 1 vezes 1000. E a gente sabe que 1000 é 10 elevado a 3. Então, eu posso substituir esse 10 elevado a 3 por quilo, pela letra K de quilo. Então, 1000 segundos passa a ser 1 quilosegundo. A palavra quilo representa 1000. Então, quilo é uma unidade variante da unidade padrão, que representa 1000 vezes mais. Segundo exemplo, aí nós temos 1ms, M maiúsculo. O que é que o M significa? Se você olhar na tabela ao lado, você vai perceber que M é mega. E eu posso substituir esse mega pela potência de 10, 10 elevado a 6. Tanto faz escrever 1ms como 10 elevado a 6 segundos. Ou seja, 10 elevado a 6 dá 1 milhão. Significa que um mega segundo é 1 milhão de segundos. Terceiro exemplo que a gente tem, 1ms, só que dessa vez o M é minúsculo, significa milissegundo. Milissegundo, na tabela ao lado, a gente pode entender como 10 elevado a menos 3. O que é que seria 10 elevado a menos 3? Seria 1 segundo dividido por 10 elevado a 3. É 1 segundo dividido por 1000. 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000. Então, esse 10 elevado a 3 representa 1000. Eu teria 1 dividido por 1000. E esse 1000, quando é feita a divisão, dá 0,001 segundo.
0,001 segundo. Eu usei segundo como unidade básica aqui, mas podia ter usado outra unidade básica, por exemplo, grama ou então metro. O raciocínio é o mesmo. Alguns casos particulares, algumas situações que a gente encontra, elas não são unidades padrão do sistema internacional, como, por exemplo, o caso de minuto, hora, dia, semana, ano, século. O minuto, por exemplo, ele equivale a 60 segundos. Já uma hora equivale a 60 minutos e equivale a 3.600 segundos. Porque se eu fosse escrever 3.600 segundos, eu escreveria 3,6 vezes 10 elevado a 3 segundos, se fosse no sistema internacional. Como não está no sistema internacional, eu escrevo na forma de hora. E um dia, que é o equivalente a 24 horas, é o equivalente a 440 minutos, vai ter no total 86.400 segundos. Então, se eu fosse escrever no padrão internacional 86.400 segundos, no sistema internacional eu escreveria 8 vezes 10, 8,64 vezes 10 elevado a 4 segundos, e não um dia. Mas eu posso ter essa equivalência entre uma coisa e outra. A notação científica é aquilo que a gente está usando para representar essas subunidades, né, da unidade padrão, independente de qualquer que seja essa unidade padrão. Os físicos costumam representar as medidas da forma de um número real entre 1 e 10, multiplicando pela potência de 10. Representado aí, por exemplo, x, que é o número real que a gente está procurando, vezes 10 elevado a x, sendo que esse segundo x é o expoente da potência de 10. Como é que seria matematicamente isso? A gente tem aí a formulazinha entre chaves, e o que é que isso significa? Significa que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Traduzindo isso para você, significa que o número que o expoente não, que o número que o primeiro x apresenta aí, né, ele teria de ser um número entre 1 e 10, podendo ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10, porque se fosse igual a 10, teria de deslocar a casa para ser uma nova potência de 10. É simples a gente perceber isso quando observa os exemplos. Por exemplo, 435 é a mesma coisa que 4,35 vezes 100. Então, eu tenho 4,35 é o meu x. E 100 eu vou transformar em potência de 10. Eu sei que 100 é 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Então, 435 é a mesma coisa que 4,35 vezes 10 elevado a 2, quando escrito em potência de 10, quando escrito em notação científica. Segundo exemplo, a gente tem aí 0,048, que é a mesma coisa de que 4,8 dividido por 100. Aí você diz, como é que eu vou saber se é dividido por 100? É simples, é só a gente olhar a quantidade de casas decimais que a gente teria para que o número ficasse entre 1 e 10, podendo ser igual a 1 e não podendo ser igual a 10. Por exemplo, se eu olhasse 0,48, eu podia continuar com 0,48 ou 4,8 ou 48. 48 não é entre 1 e 10, é acima de 10. 0,48 também não é entre 1 e 10 ou
é menor do que 1. No caso, obrigatoriamente, eu teria 4,48. E para eu ter 4,48, a minha vírgula ela estaria deslocada 2 casas. Se eu tenho 2 casas, então significa que eu tive uma divisão entre 4,8 por 100, que é o que representa a unidade de deslocamento de casas. Como eu desloquei 2 casas, eu tenho 2 zeros, vamos dizer assim, no denominador. Se eu tivesse deslocado 3 casas, eu teria 3 zeros, seria 1.000. Se eu tivesse deslocado apenas uma casa, eu teria 1 zero, que seria 10. Então, esse 4,8 eu vou repetir, e 100 eu sei que é 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Essa divisão 4,8 por 10 elevado a 2, você tem aí uma divisão de potência, onde você tem uma potência. E você sabe que quando tem divisão de potência, essa potência ela vai para o numerador multiplicando e invertida. Ou seja, se é 10 elevado a 2, passa a ser 10 elevado a menos 2. Tá certo? Então, 0,048 em notação científica é a mesma coisa de 4,8 vezes 10 a menos 2. Para quem quiser saber mais, é só pesquisar na Wikipedia Física, Física Moderna e no livro de Sampaio Calçada, Física e Ensino Médio. Muito obrigado, espero que tenham gostado.